Muito bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Você pode estar se perguntando aqui, mas que tá fazendo aí, dirigindo aqui, gravando? Mas hoje não estou no meu cenário habitual, né, na sala da minha casa, mas estou aqui gravando esse devocional aqui. Claro que eu não vou ler, né, porque estou dirigindo, como vocês estão vendo, mas eu não poderia deixar de ficar um dia aqui sem gravar essa mensagem, sem trazer uma mensagem que nos fortalece todos os dias. E a mensagem de hoje, a nossa palavra-chave de hoje é fé. Fé é a nossa palavra-chave de hoje. E como é que podemos trabalhar a nossa fé? O texto que está a nossa mensagem de hoje é o texto em que Pedro ele caminha sobre as águas. Entenda que por um ato de fé Pedro caminhou sobre as águas, porque assim como diz nas escrituras, ele viu Jesus caminhando sobre as águas e de início ele não pensou que seria Jesus. Então ele pediu que, se fosse Jesus mesmo que estivesse ali, que ordenasse que ele andasse sobre as águas e fosse de encontro a Jesus. Então Jesus falou para ele: pois venha. E ele, num ato de fé, ele pegou e caminhou sobre as águas, através de um ato de fé. Mas o que houve, o que aconteceu nesse percurso do barco onde Pedro se encontrava até Jesus, no caminho, nesse trajeto? O que aconteceu? O que aconteceu com Pedro foi o que muitas vezes acontece com a sua vida. Você, assim como Pedro, tem fé, acredita, mas muitas vezes olham as circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor, e isso é tirar o foco do nosso destino. Como eu sempre venho falando aqui para vocês, para que você alcance o alvo, você precisa ter foco na onde você quer, colocar os seus olhos na direção que você quer alcançar. Quando Pedro ele foi de encontro a Jesus, caminhando sobre as águas, olhando fixo em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele deu atenção para o vento, para a tempestade, para aquelas ondas que vinham quebrando ali, ele tirou o foco de Jesus e de repente ele começou a afundar. Agora para e pensa comigo. Pedro, ele era o quê? Ele era um pescador. Você já viu algum pescador que não sabe nadar? Ele estava no mar. Ele estava no mar. Pedro, por ser um pescador, ele obrigatoriamente tem que saber nadar. Não existe um pescador, pelo menos eu não conheço, pelo menos não é o que se, porque não é o que se entende. Se a pessoa é um pescador, ela precisa, no mínimo, além de saber pescar, ela precisa saber nadar, porque ela está ali na água e qualquer imprevisto ela pode cair no mar, no rio. E se ela cai e ela não sabe nadar, como faz? Seria uma profissão de risco se ele não soubesse nadar. Mas presta atenção, Pedro sabia nadar e Pedro afundou e ele pediu socorro, porque no ato de desespero, quando você olha para as circunstâncias, muitas vezes você esquece até das suas habilidades que você tem. Por isso que você precisa ter tranquilidade
em todos os processos difíceis da vida. Por isso que é preciso você aprender a respirar, porque quando você respira, você tira a tensão da sua mente. Quando você respira, você começa a focar melhor, olhar melhor o que está acontecendo ao seu redor. Mas se no ato de desespero de repente você começa a se espernear, de repente você começa a esbravejar, de repente você começa a murmurar, você perde todas as habilidades que você tem para resolver qualquer conflito, assim como Pedro perdeu ali na hora do desespero, na hora de olhar para as circunstâncias que o rodeava. Pedro esqueceu que ele sabia nadar e pediu socorro para Jesus. Mas entenda, Jesus estava ali, firme e forte, operante, para salvar Pedro de qualquer situação. E Ele hoje também está com você, para salvar você de toda dor, de todo sofrimento, de todo processo difícil. Mas para que isso possa acontecer, você precisa ter uma intimidade, uma entrega. Você precisa ter um relacionamento sincero com Ele, para que você possa ouvir o que Ele tem para falar para você. Entende? E eu gosto sempre de ressaltar, não é sobre religião, não é sobre nenhum tipo de religião. O nosso bate-papo aqui é sobre vida e como podemos enxergar um modo melhor de viver as nossas vidas. Se é olhando por um lado onde só vemos tragédias, dificuldades, problemas, situações difíceis, ou é olhar para onde direcionar os nossos olhos para a solução de cada conflito que pode e que possa aparecer na sua vida. Entende? É treinar os seus olhos para enxergar soluções em cada conflito, soluções em cada problema, soluções em cada desafio. Essa é a fé que Jesus ele veio para te ensinar e para me ensinar. Por isso que eu gosto sempre de falar, Jesus é o meu maior mentor, é o meu melhor mentor, porque Ele passou por diversos problemas nessa vida e veio para nos ensinar a passar por esses problemas. E se você aprender a ouvir, aprender a aplicar os ensinamentos, aprender a aplicar as lições que Ele trouxe para que possamos aplicar nas nossas vidas, você vai ver que você vai ter uma vida de paz e de prosperidade ao longo da sua jornada terrena aqui na terra, terrestre aqui na terra, tá certo? Entende? Esse é o propósito. Fé é a nossa palavra chave de hoje é fé. E o que é a fé? A fé em Hebreus lá ele dá a definição de fé, que fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. É mais ou menos assim. O que é fé? Fé é você se movimentar em direção a algo que você acredita. Fé é você não ficar parado, estagnado, mas você se movimentar rumo ao destino, rumo aos sonhos que você acredita e quer vivenciar. Isso é a fé. A fé não fica parada, a fé é movimento de entrar num circuito. Qual é o circuito? O que você quer viver para a sua vida? Quais são os seus sonhos, as suas metas, os seus desafios, os seus projetos? Fé é você caminhar alinhado com os seus projetos de vida, com os seus sonhos de vida. Isso é a fé. A fé não é algo religioso, pelo contrário, a fé é algo que se vive todos os dias. E para que você viva uma boa fé, você precisa se alimentar de boas coisas, de boas informações que vão te levar a chegar aonde você precisa chegar. Entende? Esse é o maior desafio que você tem,
é encontrar a sua fé, abastecer a sua fé, para que você vá de encontro àquilo que você quer vivenciar. Se você entender isso, você vai muito mais longe. Você vai muito mais longe. Entende? Esse é o real motivo pelo qual Jesus ele veio a esse mundo, a ensinar o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que te tira de ilusões muitas vezes criadas pela sua própria mente, para que você não avance rumo aos seus sonhos. Jesus ele não veio para pregar nenhum tipo de religião. Ele veio para pregar o amor, ele veio para pregar a vida e como viver uma vida plena e abundante na terra. Se você entender isso, se você passar a aplicar essas coisas na sua vida, esses ensinamentos na sua vida, você vai ver o quanto você vai evoluir ainda nesse ano de 2025. Você vai ver o quanto você vai evoluir, o quanto você vai prosperar. Entende? Esse é o segredo de se prosperar. É você abrir a sua mente para o novo. É tirar da sua mente as coisas que não fazem sentido, para que você possa chegar ao sucesso. Trilhe hábitos de sucesso que vão te levar ao sucesso. Hábitos transformadores, bons hábitos que vão fazer você seguir direto para aquilo que você quer vivenciar. Tá certo, pessoal? É isso aí. Fé foi a nossa palavra-chave de hoje. E para que você tenha uma fé forte, você precisa construir essa fé forte, essa fé transformadora. E aonde você pode me perguntar, mas João, como faz para construir essa fé? Eu te respondo, essa fé é construída aqui. Primeiro aqui na sua mente, com seus pensamentos, com o controle dos seus pensamentos, com a escolha do que você está pensando, com a escolha daquilo que você está vendo, ouvindo, Decida olhar o mundo com seus olhos espirituais e os seus olhos carnais, os olhos que olham a circunstância dessa vida. Treine-os para que ele possa enxergar cada situação difícil, cada problema novo como parte uma aula, parte de um novo desafio, parte de um novo aprendizado, para que você possa prosperar, aprender e avançar todos os dias. Tá certo, pessoal? É isso aí. Um bom dia para vocês, uma excelente terça-feira. Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Eu nem pedi, hein? Olha, não esquece, se você não curtiu, se você chegou até aqui e não deu like, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreve nesse canal, para que toda vez que um novo conteúdo for postado aqui, você seja o primeiro a receber esse conteúdo, beleza? Tamo junto, agora sim, tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus, tchau, tchau.